Tá, pessoal, vamos começar aqui, né? É, embora a gente já tinha começado, né? Mas não estava gravando. Olha, gente, eu não queria. Eu queria falar. A gente está falando aqui sobre Maticharo capítulo 5, né? Mas não era isso que eu queria falar hoje. Eu estava aqui, já no início já tinha aberto aqui. Olha só, acho que a gente vai ler. A gente vai ler o livro de Yaú, que chamam de Joel, né? Tem umas coisas aqui muito, muito interessantes. Eu queria que vocês acompanhassem comigo. Vou botar aqui. Aqui, ó, para vocês baixar aí, tá? Olha só. Esta mensagem veio da parte de Alro, o Eterno, para Yaú, filho de Petu-U. Ouçam vocês, anciões de Alxoru, que todos escutem. E em todo o tempo da vossa vida, sim, em todo o tempo da história do vosso país, jamais se ouviu coisa semelhante àquilo que vou dizer-vos. Nos anos vindouros, contem isso a vossos filhos, que esta terrível narração passe de geração em geração. Depois da lagarta ter comido as vossas searas, veio o gafanhoto e comeu parte do que ficou. Depois veio o saltão e, por fim, os outros gafanhotos que comeram o resto que ficou dos anteriores. Despertem e chorem, vocês ébrios, porque as vinhas estão destruídas. Perdeu-se todo o vinho. Um vasto exército de gafanhotos cobre a terra e é demasiadamente numeroso para se poder contar. Tem dentes pontiagudos como o leão, arruinam as minhas vinhas e descascaram as figueiras, deixando os troncos e ramos nus e brancos. Chorem de tristeza como uma noiva que perdeu o seu jovem marido. Foram-se as oferendas de comida que deviam ser trazidos a Yahweh Eterno. Os intermediários perecem de fome. Ouçam os clamores desses serventes espirituais de Yahweh, Criador Eterno. Os campos não têm sementeiras, por toda parte apenas se vê tristeza e desolação. Perderam-se os cereais, o vinho e o azeite. É natural que os agricultores andem por aí desorientados e abatidos. É natural que os vinhateiros chorem de desespero. Chorem os que contavam com o trigo e a cevada, porque também se perderam. As vides secaram e as figueiras morreram. O mesmo aconteceu com as romeiras, as macieiras e todas as árvores dos pomares. Foi-se toda a alegria que se punha nelas. Uma chamada ao arrependimento. Ó intermediários, vistam de saco. Ó serventes espirituais do meu Yahweh, Criador Eterno, incline-se. E durante toda a noite, perante o altar, chorando, porque não haverá mais ofertas de cereais para vocês. Anunciem um jejum, convoquem uma solene assembleia, reúnam os anciões do povo e todo o povo no templo de Yahweh, vosso Criador Eterno. Chorem perante ele. Infelizmente, esse terrível dia de julgamento já está a caminho. Está quase a chegar a destruição do Todo-Poderoso. O nosso alimento desaparecerá perante nossos olhos. Toda a alegria e contentamento do templo do nosso Criador, do Yahweh Criador Eterno, terminarão. As sementes apodrecerão debaixo do chão, os celeiros e os armazéns estão vazios. O trigo secou nos campos, o gado clama de fome. Os anciões estão desorientados porque não há pastagens para os animais e rebanhos de ovelhas vão desaparecendo na miséria. E Yahweh, Criador Eterno, socorre-nos, porque o calor queimou as pastagens e todas as árvores. Até os animais selvagens clamam por socorro, porque não acham água. Secaram os rios e as pastagens estão queimadas. Yahweh. Não, aí, só até aí, depois a gente termina, vamos para outra parte. Olha só que coisa interessante. Claro que essa profecia, ela se cumpriu fisicamente. Aconteceu isso, né? Veio lá um enxame de gafanhotos e comeu tudo. O povo passou fome, né? Exatamente era ali, esse profeta estava ali justamente na época ali do Império também babilônico, né? Que surgiu daquela época ali. Mas vocês notaram alguns símbolos muito conhecidos aí? Você notou, Nani? Nani? Não. E só. Olha, ele falou de cereal, vinho, azeite.
Ou seja, trigo, vinho e azeite. Depois falou de ovelhas. Depois ele falou de a figueira, a vide, mas depois ele citou todas as outras árvores. Olha só. O trigo é símbolo de quê? O trigo é alimento espiritual. O que é o vinho? O vinho é alegria. E o azeite é unção. Ele está falando que dentro do povo de Alxoru isso ia acabar. Ia acabar a unção, a alegria do Ruha, e ia acabar a palavra verdadeira. Que os gafanhotos, quem sair agora, no termo espiritual, quem são os gafanhotos? Os gafanhotos são os árabes. A cultura árabe iria entrar ali no meio deles, que, com o muçulmanismo, né? O islamismo e toda aquela idolatria que veio lá da Babilônia, ia entrar ali no meio também. E que ia acabar com o alimento espiritual verdadeiro. Entendeu? E ao mesmo tempo a espiritualidade e a alegria espiritual também iam se acabar. Aí ele cita a figueira. A figueira é um dos principais símbolos da nação Yalshorul. Só que todas as tribos também elas são representadas por árvores. Entendeu? As três principais árvores eram a videira, a figueira e a oliveira. Tem outra passagem de outro profeta que fala: foi dito a oliveira que reinasse, ela não quis reinar. Foi dito a figueira que reinasse, ela não quis reinar. Foi dito a videira que reinasse, ela não quis reinar. Todos diziam que estavam muito ocupados, que eles tinham outras coisas para fazer e não poderiam reinar. Então o espinheiro brabo reinou. Entendeu? O espinheiro brabo está reinando até hoje. Né? O espinheiro brabo está reinando. Então, olha só. Olha só o que ele está falando. Que o Israel de hoje, ele está contaminado. Ele está contaminado. Esse hebraico de hoje está contaminado e o ensinamento também está contaminado. A gente tem que buscar totalmente do eterno. A gente não tem como buscar deles, porque o ensino deles já foi corrompido. Acabou o vinho, acabou o trigo e acabou o azeite. Os anciões deles estão confusos. Os agricultores, quer dizer, aqueles que cavam, né, aqueles que plantam a semente, não tem mais o que plantar. Olha só que coisa. Né? Agora, olha só o que ele fala. Ele fala, ó, nos anos vindouros, contem a isso os vossos filhos. Quer dizer, não era só para aquele tempo. Era uma coisa para que se contasse no futuro, que acabou. Acabou. Ele está falando exatamente que ele fala que eles quebraram o acordo. Eles quebraram o pacto. Entendeu? Quebraram o pacto. E com essa quebra de pacto, também toda a revelação do Ruha, que vinha através dos profetas, ia acabar. Não ia ter mais. Olha só como é que pode. Aí ele fala, olha aqui. O gado clama de fome, os anciões estão desorientados. Não há pastagem para os animais. Os rebanhos de ovelhas vão desaparecendo de miséria. É tudo espiritual. Tem o físico? Tem. Mas tem o espiritual também. E Alro, Criador Eterno, socorre-nos, porque o calor queimou as pastagens. O que é o calor? Ele está falando da vida, do dia a dia mesmo, as dificuldades do dia a dia que as pessoas passam, até pelo enfrentamento com a luta do dia a dia, abate a parte espiritual. E ele não tem palavra, não tem alegria do Ruha e não tem a unção. Acabou! Acabou! Até os animais selvagens, quer dizer, aí ele está falando das pessoas que não andam de acordo com o Eterno dentro daquele povo. Ah, não. Até os animais selvagens clamam por socorro. Até aquelas pessoas que não andavam nem um pouco com o Eterno, que é selvagem. Ele não é domesticado, ele não é como uma ovelha. Tá entendendo? Até esses. Esse
principalmente amam esses versículos aí que falam praticamente só de desgraça, pra meter a lenha no Criador. Mas eles não entendem. É tudo espiritual. Ai, agora eu sei. Que lindo, né? Aí ele fala, até os animais selvagens clamam por socorro porque não acham água. Ou seja, o que é a água? A água, olha só, preste atenção. O nosso Messias, ele falou o seguinte: vós sois o sal da terra e a luz do mundo, né? Mas se o sal perde o gosto, ele não serve para nada mais a não ser jogado fora e pisado pelos homens. Ou seja, se o povo que tem a função de ser luz não for luz, todo mundo vai estar em trevas. Se o povo que tem a função de salgar, né, dar sabor, ele é tirado, o mundo fica sem graça. Isso aí é individual, sabe? Não. É algo individual, é para cada pessoa. É algo que é ensinado, né? E se trata realmente do povo. Agora eu sei, né? Não. Então. Isso é individual. Não, eu sou o sal. Olha só, quando esse povo, o povo que verdadeiramente, que é o remanescente, for retirado da terra, a vida vai perder a graça. As pessoas vão querer se matar. O mundo vai perder a graça. Não vai adiantar eles beber, não vai adiantar eles escutarem som alto, não vai adiantar ir para baile, não vai adiantar fazer orgia, vai estar tudo vazio, o coração deles vai se sentir vazio, porque foi retirado o sal. As coisas não vão ter mais sabor. Não vai ter mais o mesmo sabor que antes. É aquele negócio que fala. O mel não tem tanto sentido se não existe o fel. Tá entendendo? A luz. Aonde só é a luz, não há escuridão. Aonde não há o sol, não tem, porque não tem sombra. Se só é noite, se só tem noite, fica sem graça, né? Se há liberdade e não há ninguém para dizer para você, irmão, esse caminho não é o certo, uma hora você enjoa. Tá entendendo? Quando uma pessoa, a gente vê isso, quem teve no mundo, você vai pra todos os bailes, baile, daqui a pouco tu fala assim, cansei, vou ficar em casa. Ou então se tu fica em casa o tempo todo, tu fala assim, eu tenho que sair. Se tu fica no computador, no Facebook o dia todo, tu fala assim, eu tenho que viver a vida. Se tu fica o tempo todo no meio da rua, tu fala, eu tenho que voltar pra casa. Da mesma forma, o mundo, ele mesmo não se suportará de só pecado. Uau. Tá me entendendo? Não tem como você nessa carne se sentir satisfeito com tudo igual. Agora, quando você está verdadeiramente na presença do Eterno, mesmo que seja aqui na Terra, quando você está na presença do Eterno mesmo, e eu só senti isso dentro da minha casa, eu nunca senti isso na igreja, eu senti isso dentro de minha casa. Quando eu comecei a buscar, quando eu comecei a orar, eu nunca fui uma pessoa de falar Deus, eu sempre falava Pai. Porque eu nunca falava Senhor. Porque eu falava assim, às vezes eu orava, eu falava assim, mesmo quando eu não conhecia o nome de Yahweh, eu falava assim, Pai, eu não consigo te chamar de Senhor, porque eu quero ter o carinho de filho e quero te obedecer por amor. Eu não quero obedecer porque eu vou tomar chicotada. Eu quero obedecer porque eu te amo. E eu quero sentir o teu amor. Por isso eu não vou mais te chamar de Senhor. E não te chamo mais de Deus. Eu vou te chamar de Pai. Isso eu tava lá na igreja. Lá, desde que eu tinha... Eu tô 41, eu tava com 20 anos. Mas eu senti... eu já sentia que eu tava errado. Que eu não me sentia bem. Eu cheguei até a fazer pregação sobre isso. Lá, na época. E falar. E todo mundo ficou assim me estranhando. Né?
Teve algumas pessoas que conseguiram entender, mas muitos que não, né? Então, olha, tu vê. Secaram os rios, secaram as pastagens. As pastagens estão queimadas por falta de água. Aí, olha só. Quando acontece isso, logo em sequência, olha o que vem. Toquem as trombetas em sinal de alarme. Quando se tocava uma trombeta, era porque ou o país estava sendo atacado ou ia atacar, né? Normalmente. Existia um som para cada tipo de chamado, né? Que ouçam, ou então quando ia ter uma reunião, tal, alguma coisa. Que se ouça o seu som sobre a minha santa montanha, porque toda a gente... porque toda a gente trema de medo, porque o dia do julgamento de Alru Eterno se aproxima. Será um dia de escuridão, de tristezas, de espessas nuvens né? E escuridão. Esse dia ainda não chegou. Não, olha só, a profecia foi lá antes de Alru, lá 400 anos. Ainda não chegou. Olha só. Aí olha só o que ele fala agora, ó. Que poderoso exército cobre os montes, tal como a noite. Que grande e poderoso é esse povo. A aparência dessas gentes nunca foi vista anteriormente. Nunca será vista de novo por todas as gerações que passarem na terra. Corre o fogo diante deles e segue-se também por todos os lados. Na frente e todos os lados. Que isso? É algum ser de outro planeta, né? Tem na frente uma bela terra, tal como o Jardim do Éden, em toda a sua beleza. Mas depois de passarem, apenas ficou uma terra inteiramente destruída. Nada lhes escapou. Parecem-se com ligeiros cavalos correndo com muita rapidez. Vejam-nos, saltando sobre cima dos montes. Ouçam o barulho que fazem, semelhante ao ruído de carros de guerra, e ao do fogo queimando tudo através de um campo, e também ao de um poderoso exército correndo para a batalha. O terror apodera-se dos povos, que os esperam, empalidecem de medo. Esses soldados atacam como comandos de infantaria. Escalam muros, como tropa bem treinada, avança sem nada os deter. Não há nenhum a tolher o movimento do seu companheiro. Cada um conhece bem aquilo que deve executar, não há arma que possa detê-los. Carregam sobre a cidade, sobem as muralhas, trepam as casas, entrando como ladrões pelas janelas. A terra treme perante eles, o Shomayal também. O sol e a luz escurecem e as estrelas se esconderam. E Alru, Criador Eterno, conduz este exército com sua voz. Este é o seu exército, poderoso exército, que segue suas ordens. O dia do julgamento de Alru Eterno é algo terrível, de tremendo. Quem poderá suportá-lo? É por isso que Alru, Criador Eterno, diz: voltem-se agora para mim enquanto é tempo. Deem-me todo o vosso coração. Aproximem-se com jejum, com choro e lamentações. Que o vosso remorso vos leve a dilacerar-vos o coração e não rasgar as roupas. Convertam-se a Alru, Criador Eterno, vosso Criador Eterno, porque é compassivo e misericordioso, não é facilmente que se acende a sua ira. Está cheio de mansidão, ansioso por não ter que castigar. Quem sabe se não desistirá das suas intenções a vosso respeito, e não acabará por vos abençoar em vez de vos punir severamente. Talvez vos abençoe de tal maneira que venham a ter novamente abundância de cereais de vinho. Que ofereça a Alru, Criador Eterno, como dantes. Toquem a trombeta em Zion. Convoquem o jejum e reúnam todo o povo para a Assembleia Solene. Tragam todos os anciões, as crianças, até os bebês. Tragam o noivo para fora de seus aposentos e acompanhado de sua noiva. Os intermediários, os serventes espirituais de Alru, Criador Eterno, por-se-ão entre o povo e o altar chorando. Orarão dessa forma: poupa, Alru, Criador Eterno, o teu povo. Não permita que os pagãos os dominem, pois que te pertencem. Não deixe que sejam alvo de desprezo dos pagãos que dizem: onde está esse Alru, Criador Eterno? Então Alru, Criador Eterno, terá piedade de você e seu povo, terá zelo
pela honra da sua terra. Responderá assim: vejam, estou a mandar-vos muito trigo, vinho e azeite, para satisfazer plenamente as vossas necessidades. Nunca mais deixarei que tornem objeto da mofa entre as nações. Farei partir esses exércitos que vêm do norte, mandá-los para longe, irão para a terra desolada de onde vieram, e lá morrerão. Metade dirigir-se para o Mar Morto e o resto para o Mediterrâneo, e o seu mau cheiro subirá da terra. E o Criador Eterno faz um poderoso milagre a vosso favor. Não tenham receio, meu povo, alegrem-se e regozijem, porque fez coisas maravilhosas em vosso favor. Que os rebanhos e o gado esqueçam a fome que passaram, e as pastagens tornar-se-ão verdes de novo. As árvores darão fruto, as figueiras e as vinhas florescerão mais uma vez. Alegra-te, ó povo de Yahushua-Leim, alegra-te em Yahu, Criador Eterno, teu Criador Eterno. As chuvas que ele mandar são penhores de seu perdão, uma vez que cairão as chuvas do outono, assim como os da primavera. As eiras terão novamente trigo empilhado, os lagares transbordarão de vinho e azeite, devolver-vos-ei aquilo que os gafanhotos comeram, esse grande exército destruidor que enviei contra vocês. De novo terão toda a comida de que necessitarem. Haululu Yahu, que fez esses milagres para vocês. Nunca mais o meu povo experimentará desastres semelhantes a estes, e saberão que estou aqui entre o meu povo e ao Shuru, e que só eu sou Yahu, Criador Eterno, vosso Criador Eterno. O meu povo nunca mais será ferido com esse golpe desse tipo. Depois de ter derramado chuvas novamente, derramarei o meu Ruha sobre vocês todos. Os vossos filhos profetizarão, os vossos velhos terão sonhos reveladores, os vossos jovens visões. Derramarei o meu Ruha mesmo sobre aqueles que são escravos, tanto homens e mulheres. Porei estranhos sinais no céu e na terra: sangue, fogo, colunas de fumo. O sol escurecerá, a lua ficará vermelha como sangue, perante o grande dia de Yahu Eterno. E há de vir, todo aquele que invocar o nome de Yahu Eterno será salvo. Mesmo em Yahushua-Leim, alguns escaparão, tal como Yahu, Criador Eterno, prometeu, porque escolheu alguns para sobreviverem. Ali os castigarei por terem ferido meu povo, por terem feito com que minha possessão se tivesse espalhada entre as nações, e com que a minha terra se dividisse. Dispuseram do meu povo como escravos, deram um rapaz em troca de uma meretriz, uma rapariga em troca de vinho, bastante para se embriagarem. Eu vou ficar até aqui, vamos voltar para explicar lá do início, senão vai ter muita coisa para falar. Só aí já caiu e até do jejum, morreu. Me matou, pau! Ai, vamos lá, olha só. Bem claro, né? Que é pra fazer, né? Pra se aproximar com o jejum. Ó, olha só, gente. Tudo é claro que essas passagens, as coisas físicas aconteceram, tá? Coisas aconteceram lá. Só que o Eterno, se fosse só para aquele tempo, esse livro aí teria sumido. Ele sempre deixa para que nós entendamos o sentido espiritual. Até os próprios hebreus sabiam que essa passagem se falava do fim dos tempos. Até eles mesmos sabiam. Essas passagens são citadas em Atos, elas são citadas em Romanos, né? Elas são citadas em outros livros, como se fosse coisa para o futuro, sendo que fisicamente já tinha acontecido, mas a parte espiritual não. Olha que interessante. Estou falando isso porque, claro, esse áudio vai estar na internet, né? E claro que vai chegar alguém criticando. Isso aí aconteceu no ano tal. Aconteceu. Claro que aconteceu. Mas você tem que... A pessoa que tem olhos espirituais, ela tem que perceber a linguagem espiritual. A linguagem espiritual está toda aí. Vinho, azeite, trigo, figueira, videira, ovelhas. Entendeu? Ele podia falar de qualquer coisa, mas ele focou nisso. Olha só. Só que tem uma... tem a parte simbólica também, né? Então olha só que coisa linda agora que ele fala. Olha só. Ele fala do dia do julgamento de Al-Ru, que tocaram as trombetas. E as trombetas não estão lá no Apocalipse, lá no Ranol de Galut, as 7 trombetas, os anjos com as 7 trombetas. E cada trombeta era uma praga.
Ele está falando disso aí também. Existe a Yahushua-Leim, que agora virou Jerusalém aqui na Terra, mas existe a Yahushua-Leim lá no reino, que vai descer um dia sobre a Terra. Existe o Jardim do Éden, que existiu aqui na Terra? Existe, mas existe o Jardim do Éden lá também. Existe a Montanha Santa aqui, que era para ser, né, hoje, mas que um dia o reino vai descer sobre essa montanha? Tem, mas existe uma montanha lá, de luz. As coisas aqui são sombra das coisas lá também. É um espelho, refletindo embaçado, o que é lindo. Aí olha só, mas olha só, que exército é esse que cobre os montes, tal como a noite? Grande e poderoso é esse povo. A aparência dessa gente nunca foi vista anteriormente. Olha só, ele está falando de um povo que nunca tinha sido visto antes. Então ele não está falando do povo babilônico, ele não está falando do povo persa, ele não está falando do povo egípcio, que já existia. Ele não está falando do povo hebreu também. Esse povo já existia. Ele está falando... Também, para ter noção disso que você está falando, tem que ler a história do universo, porque se eu não tivesse lido, não faria sentido o que você está falando. O conhecimento é uma escada, né, Nani? O conhecimento é uma escada. Depois que eu vi a história do universo, que tem outros seres, eu já ouvi 2 vezes essa parte, né? Você falando, poxa, agora você está falando para mim, isso não é uma coisa assombrosa, não, isso é heresia, isso é coisa louca, esse homem tá louco. Não, tem tudo a ver, impressionante. Então uma coisa está ligada à outra, um texto está ligado a outro, entendeu? Um texto está ligado a outro. O texto, a história do universo tinha que fazer parte. Não é possível, gente, como é que tiraram o negócio? Então olha lá. Aí olha só, que povo é esse? A aparência dessas pessoas nunca foi vista antes. Nunca será vista de novo por todas as gerações que passarem na terra. Corre um fogo diante deles. Ó. Imagina, tá? Bota a cabeça para funcionar aí. Um fogo indo na frente. E também pelos lados. Quer dizer, mas não está queimando eles. Está queimando em volta e na frente. Na frente tem uma bela terra, tal como o Jardim do Éden, em toda a sua beleza. Depois de passarem, a terra ficou inteiramente destruída e nada lhe escapou. Que povo é esse? Vocês conseguem me responder? Que povo é esse? Não estão conseguindo ainda? Nesse momento não tem o que ir. Eu vou te falar quem é esse povo. Somos nós. Nós somos esse povo. E nós aqui, nessa terra, o fogo queima. Entendeu? O fogo queima. Tem gente querendo entrar na conversa, eu não sei quem é. Deixa eu tentar colocar aqui na conversa, que eu não sei quem é. E olha só. Deixa eu ver se... Então, tem gente querendo entrar aí, gente, que eu não sei quem é. Acho que é Leandro Lucas, não? Apareceu aqui Leandro Lucas, não tem ele no meu escala aqui. Eu quero saber. O Alan já tá aqui na conversa. Então olha só, gente, vamos voltar. É o Leandro, eu acho. Eu já botei ele aqui na conversa, mas ele não tá entrando. Então olha só. Então esse povo aí que ele tá falando somos nós. Agora tem o seguinte. Ele tá falando que tem um fogo em volta deles, né? E que a terra na frente deles tem uma beleza tal como do Jardim do Éden. Nós não teremos uma terra pela frente que vai ser uma terra reconstruída? A terra não vai ser construída, ela não está à nossa frente espiritualmente?
E quando nós sairmos daqui, como é que essa terra vai ficar? Destruída. Ele está falando de nós. Parecem como cavalos ligeiros correndo com muita rapidez. Olha só, em anos e anos aí de cristianismo ou de qualquer outra religião, vocês já viram um crescimento de pessoas. Pera aí, é a Rosália, é a Isa. É isso. Tá, beleza. Já achei já quem era. Ela mandou recado aqui. É só ela ficar online aqui que ela tá. Ah, consegui. Tá, beleza. Então olha só. Olha só o que ele tá falando. Olha só o que ele tá falando. Estamos no livro de Yahu, capítulo. Estamos lendo o capítulo, o livro todo, né? Então olha só, vocês já viram aí, e teve todos os tipos de crença que aconteceram, que vocês já conhecem. Vocês conhecem uma coisa que se espalhou tão rápido quanto o nome de Yahu? Porque a internet, ela tem até esse poder, né? De fazer a coisa. E lá, ó, a Nani na Espanha, a irmã Fátima lá em Curitiba, o José no Maranhão. Não tem, entendeu? Mas elas estão escutando. E esse exército está crescendo. Cada um nas suas casas. Outras pessoas, elas estão recebendo de outra forma. Pessoas estão indo lá falar. Mas o número de pessoas que estão crendo, que é uma coisa que, vamos dizer, claro que eu já sei há muito tempo, mas o crescimento que está havendo nesse final dos tempos é uma coisa assombrosa se você pensar. Realmente. Se você pegar o meu Facebook de outras pessoas, tu vê pessoas que já proclamam o nome de Yahu, isso é muita gente. Então é isso que ele está falando, é uma rapidez. Olha a rapidez, parece cavalos correndo com muita rapidez, saltando no cimo dos montes. Ouça o barulho que faz, semelhante a ruído de carro de guerra, e do fogo queimando tudo através do campo. Tá entendendo? Também é um poderoso exército correndo para a batalha. Tu vê que esse povo, ele não tem medo de morte. Ele não tem medo de morrer. O terror se apodera dos outros povos que os esperam e empalidecem de medo. Esses soldados atacam como fosse comandos de infantaria. O que ele está falando? Que cada um, ele equivale por um exército. Por que ele está falando isso? Tem vários sentidos. Primeiro, porque numa religião existe um templo, né? Outro dia até teve um cara aqui que é pastor, né? E é líder de Rosa Cruz. Aí ele foi debater com um dos meninos daqui, que estava há 3 meses no estudo. Os meninos derramaram conhecimento sobre ele de uma forma que ele falou: vocês são pastores? Aí ele falou: não. Nós só estamos estudando há 3 meses. Aí ele: o quê? Aí ele falou: vocês têm templo por aqui? Aí ele falou: nós temos vários. Aí ele falou assim: aonde? Só que em Realengo tem 15. Eles responderam pra ele: só que em Realengo tem 15 templos que a gente sabe. Que eram 15 pessoas que vinham na reunião. Aí ele falou: cara, eu quero ir qualquer dia. Ele falou assim: então é só você entrar em contato com a gente aí que você participa. Aí ele falou: poxa, eu fiz teologia, eu fui líder de Rosa Cruz, lá a gente tem um conhecimento tremendo, e eu nunca escutei essa sabedoria que vocês passam.
E vocês falam que só estão 3 meses? Né? Então é isso aí que ele tá falando, ó. Cada soldado ataca como se fosse um comando de infantaria. Um soldado é como se fosse uma igreja inteira de outra religião. Um soldado. Um soldado. Aí, escala o muro como tropa bem treinada. Quer dizer, eles olham, pensam que a gente tem líder, que a gente tem pastor, que a gente tem o que for. Não tem. Parece uma tropa bem treinada. Que eles têm o mesmo discurso. Avançam sem nada os deter. Não há nenhum atolher os movimentos do companheiro. Olha só, olha só que interessante. Num exército, numa luta campal, se avança em grupo. Mas por que ele está falando isso se num exército se avança em grupo? Ele está falando de outra coisa. Sabe o que é isso aí? Ele está falando de... Você vê como é que são nas religiões. Um querendo tomar um cargo do outro. Um querendo passar por cima do outro. E no nosso meio não tem nem como ter isso. Não tem. Sabe por quê? Igual um irmãozinho chega... Eu falei, irmão, eu não estou concordando com você. Eu falei, você tem todo o direito de não concordar. Você quer ser líder? Se você quiser ser líder, é só você ser. Porque você vai ser líder de você mesmo. Tá entendendo? Porque a gente não tem líder. Verdade. Eu não sei o que, não sei o que. Eu falei, irmão, aqui eu não tenho medo nenhum. Não tenho medo nenhum que o irmão fulano de tal abra outro lugar para reunião. Muito pelo contrário, eu aconselho, faz isso. Não tem ninguém aqui a tolher seu companheiro. Não tem ninguém aqui se esbarrando e empurrando o outro, não. Se você montar outro grupo de reunião, de estudo, você estará fazendo a vontade do nosso Criador. Entendeu? Eu vou ficar feliz. Seja que esteja ensinando a verdade, né? Porque fazer um grupo para ensinar um monte de baboseira... Mas aí ele vai estar apenas se misturando com as outras coisas, né? Ele nunca... É o cara que ele entra e começa a ensinar baboseira, ele nunca entrou no plano do Criador. Na verdade, ele nunca estudou, né? Nunca... não aprendeu nada. Mas a gente vê por aí, tem muita gente usando o nome do Eterno em vão, praticamente, ensinando coisa que não tem nada a ver. O negócio é que é o seguinte, muita gente estava acostumado a ter o foco sobre ele, né? Ter uma... Como é que se chama? O holofote, né? Ser o centro das atenções, né? Principalmente quando é líder, era líder no sistema, né? Isso. Aí, no sistema aí quer ser líder fora do sistema também. Tem pessoas que pedem para entrar lá no sobrevivente. Antigamente eu estava aceitando todo mundo, mas agora o que eu faço? Eu olho lá, aí eu dou uma olhada no perfil da pessoa. Sabe? Eu vou ver o que essa pessoa tá falando. E eu começo a ver, igual hoje, teve um irmãozinho lá, aí ele já tá pregando Trindade, sabe? Os textos sem contexto, não tava apresentando nada da escritura, só dando a palavra dele como se fosse uma regra. Aí eu fui. Ele pode ter milhões de seguidores. Não vou deixar entrar não, irmão. Depois vem outro grupo lá que não sei o que tem site, não sei o que, a Trindade Dourada do não sei o que. Com o triângulo dourado. Eu falei, irmão, fica pra lá. Entendeu? Você já tem o seu grupo lá, né? Fica lá. Fica lá no seu triângulo dourado. E deixa os irmãos aqui, que os irmãos estão em paz. Entendeu? Ninguém entra, né? É verdade. Eles às vezes querem se infiltrar para poder. Um falou isso para mim. Não, eu tenho que te tirar dessa mentira. Você tá me entendendo? Não tem nada. Eles entram, em vez de querer aprender, eles tentam separar para ter sentido, essas coisas. Mas sempre acontece o contrário, né? O cara fica humilhado assim, a gente começa a responder ele na mansidão dentro da escritura, depois ele fica sem argumento. Isso é verdade. Aí fica sem argumento e depois sai, né? Ele mesmo sai, para de postar.
Mas tem pessoas que eu tô vendo que estão querendo se aproveitar, sabe? Se aproveitar para ser centro das... manter aquele ritmo que eles tinham lá dentro das religiões. Primeiro vou dar aqui um... Ô Thiago, tudo bom, Thiago? Não sei se o Thiago tá com microfone. Legal. Eu acho que tá sem microfone. Rapaz, Thiago. Então, gente... Então vamos lá, vamos continuar aqui. Então, mas no nosso meio, olha só o que o profeta está falando aí. Não tem ninguém que fica tolhendo o movimento do seu companheiro. Entendeu? Isso existe nas religiões. No nosso meio isso não existe. Não tem isso. Agora, o Eterno, ele sabe quem é o povo dele. Foi o que Yahushua falou. Não é por muito falar Yahu, que a pessoa vai ser salva. Entendeu? Tem gente que fala, é só falar o nome, não é uma palavra mágica? Só falar o nome e pum, né? Harry Potter, isso. O cara falou o nome e já tá salvo. Não é isso não. Não é isso não. Não é isso não. O que eu falei? O Eterno, ele tá chamando um povo separado. É um povo separado. Tu vê que, ó, ele mais na frente ele vai falando, ele vai falar sobre isso aí, olha só. Cada um conhece bem aquilo que deve executar. Esse é o verdadeiro povo. Não há arma que possa detê-lo. Carregam sobre a cidade, sobem sobre as muralhas, trepam nas casas, entrando como ladrões pelas janelas. No caso, a janela aqui está sendo o computador. É o Windows. Né? Olha só que coisa, né? O Windows significa janela. Né? E a maioria das pessoas usa o Windows hoje e a gente está entrando com a palavra pelo Windows, né? Está entrando pelas janelas. Né? Quer dizer, olha aí, olha que coisa. Nós estamos entrando pelas casas, né? Hoje eu tô aqui do Rio de Janeiro entrando na casa de vocês. Pela janela. Pela janela. Né? Parece uma coisa assim louca. Como é que estava escrito? Se você, quer dizer, se você pega uma Bíblia em inglês, vai estar assim, ó. Enter how achieve for Windows, to Windows. Pelo Windows, né? Pela janela. Olha que louco. A terra treme perante eles e o Shumaial também. O sol e a luz escurecem. E as Kokavim, né, as estrelas, esconderam-se. Quer dizer, estrela, gente, é símbolo de anjo. De anjo, que aí você pode ter anjos demoníacos também. Né? Então, olha só. Yahweh, o Criador Eterno, conduz esse exército com sua voz. Esse é seu poderoso exército que segue suas ordens. Ó, olha o que eu estava falando. O exército dele é o que segue as ordens dele. E onde estão as ordens dele? Fala aí, Nani. Ei, Nani. Oi. Onde está? Ele está falando aí que esse exército segue as ordens do Eterno. E onde estão as ordens do Eterno? São os mandamentos? Tá lá na Torá, né? Tá lá na Torá. Tá na escritura. As ordens dele estão na escritura pra gente cumprir. E tem gente achando que faz parte de um povo e não segue ordem nenhuma. Segue sim a ordem do Novo Testamento. Só isso basta. Que não tem. O Novo Testamento está todo baseado na Torá. Eu quero saber. Olha só que coisa. Quando você assina até na internet, quando você entra num site, você tem que aceitar um termo de acordo, não é isso? Tem um termo de acordo que tem as regras, onde você assina, onde você vai lá e bota a tua assinatura digital. Quando você faz qualquer outro tipo de acordo, tem lá os termos judiciais desse acordo. Aonde, dentro do Novo Testamento, está os termos judiciais do acordo. Não tem, irmão. Não tem. Só tem o que o Messias falou se referindo ao Antigo. Ele está referindo à Torá, repetindo algumas coisas e falando que agora ele vai exigir mais.
que é o capítulo 5 de Matitiarro. Ele está exigindo mais. Então, olha só que coisa. Essa é a ordem do Eterno, é um acordo só. Só foi feito um acordo, que foi aquele que foi dado a Yahushua, e foi dado em pedras, vários mandamentos, que não são só 10. A pessoa tem que ir lá ler, para saber, né? Que ele começa lá no capítulo 20 e vai seguindo, vai embora. Vai chegando no 23 e ainda tem mandamento. No capítulo 23 ainda tem mandamento, né? E ele está falando aqui que esse povo que é novo agora, que ele não existia antes e que nunca mais vai haver outro igual, ele segue as ordens do Eterno. Ah, tá, né? Então quer dizer que não é só a graça que você te salvou, né? Quer dizer que você tem que obedecer. Assim é fácil, né? O povo lá, o povo lá de Al-Shoru, né? Ele quebrou o acordo quando descumpriu os mandamentos, né? Ele quebrou o acordo. Aí você entra pro acordo sem cumprir nada. Que é isso? Seria injusto. Ele rompeu, o povo rompeu um acordo foi quebrado porque parou de cumprir, e você não cumpre nada e faz parte. É muito mais fácil botar os ramos que foram cortados de volta do que pegar esse ramo de jambuzeiro brabo e botar lá. Entendeu? Por quê? Eles já conhecem a árvore. Eles já reconhecem. É muito mais fácil enxertar o que já faz parte do que enxertar uma coisa de outra planta. Tá entendendo? O que quer dizer isso espiritualmente? Ele já tem um ensinamento lá, ó, desde os antepassados. A gente não tem ensinamento nenhum aqui, faz um monte de coisa errada. Pra gente parar de fazer esse monte de coisa já é maior sacrifício. Entendeu? É isso, nós não fazemos parte da mesma árvore. Não temos a mesma base, não temos a mesma raiz. Entendeu? Está sendo enxertado uma árvore que não faz parte daquela raiz. E ela vai ter que se adaptar. Senão vai ser cortada de novo, porque não vai dar fruto. Gente, vocês estão aí? Vocês estão prestando atenção? Vocês estão entendendo? Então, olha, é pesado que eu estou falando? Nós fomos enxertados, nós não fazíamos parte, José. E aí a pessoa, como a pessoa, ela acha que sem ela cumprir todas as exigências, ela vai continuar fazendo parte. Ela não vai, ela vai ser cortada, filho. Né? Então vamos lá, olha só. Traga um noivo para fora, convoque um jejum, reúnam todo o povo para a Assembleia Solene, tragam todos os anciões, crianças, até os bebês, tragam o noivo para fora e tragam também a noiva, né? Dos seus aposentos. Os intermediários, eventos espirituais, porção entre o povo e o altar chorando. Orarão dessa forma: poupa-nos, Yahweh, Criador Eterno, o teu povo. Não permita que os pagãos os dominem, pois que te pertencem. Não deixam que seja alvo de desprezo dos pagãos, dizendo: onde está esse Yahweh, Criador Eterno? Então Yahweh, Criador Eterno, terá piedade de vocês, o seu povo, e terá zelo pela honra da sua terra. Responderá assim: vejam, estou-vos dar muito trigo, vinho e azeite. Olha que lindo, para satisfazer plenamente vossas necessidades. É isso que está acontecendo aqui agora. O azeite é unção, né? Você sentia a unção do Eterno dentro da tua vida. E o trigo é essa palavra que ela está além dos olhos. Ela está além dos olhos. Você olha com o teu olho carnal e você não consegue enxergar. Agora, ele é um alimento verdadeiro, é um alimento que vai fazer você repensar e você dar fruto, né? Você repensar isso, repensar tudo, e você como é que se fala? Igual o boi, né? Ruminar.
Você ruminar essa palavra. É aquela palavra que você escuta, que você vai ficar a semana toda ruminando ela. Que é o alimento verdadeiro. Entendeu? Às vezes as pessoas pensam, é igual aquele negócio dos animais, lá dos animais. Por que nós podemos comer o boi e os animais que ruminam? É pra gente aprender isso, aprender que nós temos que ruminar a palavra. É um ensinamento. Aqueles animais que podem se comer e os animais que não se podem comer são ensinamentos do que você pode fazer na tua vida e o que você não pode. Como é o procedimento que uma pessoa que serve algo deve agir e o que não. Cada vez que você for comer um alimento, lá você vai comer uma carne de boi, você sabe que pode comer a carne de boi porque o boi rumina. Você vai saber que pode comer a carne da ovelha porque a ovelha rumina. Agora você vai saber que não vai poder comer a do porco porque ele não rumina, né? Ao mesmo tempo, o porco, você limpa ele volta pra lama, né? Significa, você não pode ser assim. Você não pode ser uma pessoa que depois de limpa volte pra lama. Você não pode ser uma pessoa que depois que nunca olha no rosto daquele que está te alimentando, né? Como o porco não olha. Ele só sabe chamar pelo dono quando ele está com fome, né? Você não pode ser uma pessoa que recebe a palavra, aí depois você vai, se alimenta e depois você só fica olhando para baixo, pro teu próprio umbigo, né? E não quer mais saber de nada, e não quer estudar, não quer olhar para o eterno e só vai procurar o eterno quando você está passando necessidade. Ele não quer que você seja como um porco. Por isso que quando você não deve comer o porco, para que você lembre disso. Toda vez que botarem um prato de porco na tua frente, fala assim, não posso ser como um porco. E eu não vou comer porque isso aqui é uma sombra para eu lembrar que eu não posso ser dessa forma. Olha só que legal. Além das coisas que a gente sabe que faz mal, né? Que fora os vírus, bactérias, né? Que tem demais. Mas o Eterno, ele, além de tudo, ele quer nos dar um ensinamento. Ó. Eu acho que isso ficou legal, né, gente? Já deu uma clareada, não deu? Clareada? Você chama isso de clareada? Isso é água sanitária. Às vezes é como eu estava falando, é difícil quando a gente teve um alimento contaminado da Babilônia, a gente tem que começar a parar e comer os legumes para fazer descontaminação. É isso que está acontecendo. A nossa mente foi preparada, programada para estar contaminada, né? Está cauterizada. Às vezes tem coisa que a gente vê ali que é um absurdo. Mas conforme a gente vai lendo e associando uma coisa a outra, você vê que o que é certo não tem nada a ver com o que é ensinado na sinagoga de Satã. É muito fácil é muito mais fácil você criar uma mentira em cima de uma verdade. Não tem como você mentir para uma pessoa falando só mentira. Você tem que contar uma verdade e vir com a mentira por cima. Claro que essa mentira ela vai ter uma hora que ela vai cair, mas ela pode durar por muito tempo. Só que uma hora a verdade ela sempre vem à tona. Ela vem à tona de alguma forma, né? Então é a mesma coisa. Eles criaram aí Jesus, mas foi passando o tempo, a gente foi descobrindo que em hebraico primeiro não tem J. Depois a gente foi descobrindo que o Deus lá dos celtas é Jesus. Uma hora cai, né? E da mesma forma, todas as outras mentiras, a questão do nome do Eterno, a gente saber do nome é só uma porta que se abre. E essa porta se abrindo, você vai descobrir a verdade. Não tem como. Por isso que Yahushua fala que ele é o caminho, né? Você tem que entrar pelo caminho para que você siga uma trajetória certa, senão você vai estar no desvio. E esse caminho é estreito, ele não é um caminho largo. Se você estiver no caminho largo, você pode fazer tudo que você pode, se você quiser. Tá, tem alguma coisa errada nisso. Entendeu? É cômodo. É cômodo o caminho para você. Você não está seguindo o Eterno. Agora, também não é um caminho
de se flagelar. É um caminho de amor. É um caminho de muitas vezes que você passa às vezes por sofrimentos. Mas o Eterno está sempre contigo. O vinho, o azeite e o trigo não faltam. O vinho, o azeite e o trigo não vai faltar para você. Entendeu? Então você... Por mais que você passe por certas situações, mas quando você está totalmente mesmo ligado ao Eterno, o vinho, o que é? O vinho é um símbolo de alegria. O azeite é um símbolo da unção, é um símbolo do remédio, é um símbolo do bálsamo, né? O azeite ele não servia só para temperar comida como é hoje. Não, o azeite no passado ele servia como combustível também. Ele servia para deixar lamparina acesa, né? E as pessoas à noite, quando à noite era tudo escuro, não tinha iluminação na rua. E as pessoas usavam a lamparina para ela poder se locomover, para iluminar seus passos. Olha, isso é o azeite. O azeite, ele é o que serve para iluminar seus passos no meio da escuridão. Ele é o que serve para que quando você se fira, você sirva de unguento. Ele vai ser misturado para diluir perfumes também. Ele né? Era o óleo usado para diluir os perfumes, para diluir alguns tipos de ervas para servir de remédio. Entendeu? Olha só, a profundidade do azeite é muito maior do que as pessoas pensam. O vinho ele servia também para o tempero quando ele vira vinagre. O vinho nem quando estraga é para ser jogado fora. Até quando ele estraga, ele tem serventia. E o vinho... Oi, fala, Nânia. É verdade, não é verdade. Né? Até quando ele estraga, ele tem serventia. Quando o vinho estraga, ele vira vinagre. E quando tem o vinagre, ele serve para matar bactéria nas ervas quando você joga lá, e serve para tempero. Então o que significa isso? O vinho é símbolo de alegria. Quer dizer, alegria demasiada é loucura. Um cara que ri sem parar, escangalhadamente, tá ficando louco. Então o vinho tem que ser usado com sabedoria. Ou seja, até a própria alegria, ela tem que ser medida. Até a própria alegria tem que ser medida. Porque senão vira idiotice. Verdade. E quando... Tem um tom do riso, né? Eu tô lembrando do tom do riso. Né? É idiotice, né? Então, olha só. E da mesma forma, quando a alegria estraga, quer dizer, o vinho estraga, né? Quando a alegria estraga, ela vira o quê? Tristeza. A tristeza é útil? É útil. É útil. Por quê? Porque é na tristeza que você para analisar as coisas que você fez de errado. Os passos que você tomou de errado. Se a tua vida for só de riso, você nunca vai perceber que você errou. E você não é perfeito. A tristeza ela serve para como é que se fala? Aperfeiçoar o coração. Tá entendendo? É necessário a tristeza. É necessária a alegria, mas é necessária a tristeza. Quando uma pessoa morre, você para refletir em todas as besteiras que tu fez na tua vida. E você vê os erros daquela pessoa e você vê que você tem que mudar. Muitas vezes a pessoa morreu porque o colesterol aumentou, porque ela comeu demais, comeu carne de porco, comeu gordura. Aí você vê, poxa, eu não posso agir dessa forma, eu vou reduzir minha comida porque aquela pessoa morreu assim. Aí outra pessoa às vezes morreu porque andou com a pessoa errada. Aí você vai falar, poxa, eu fico triste porque aquela pessoa, teu amigo, morreu, mas você vai falar, eu não vou mais andar dessa forma. Aí você pega aquela tristeza para você poder retomar um caminho correto. Isso é o vinho. Que ele é jogado ali nas ervas que você come como salada para matar bactéria. Né? E ele tem um gostinho azedinho. Mas você sabe que vai te fazer bem. Mas você não pode tomar muito vinagre.
Senão você vai ter um problema sério, né? No teu organismo. Então tristeza também em demasia te faz mal. Aí você vai ficar igual aqueles caras aí que curte depressão. Não, você não pode nunca curtir depressão. Você tem que pegar a tristeza para você pegar e tem pessoas que escutam música triste pra ficar triste. Porque elas querem se punir. Os góticos, os darks, né? Eles fazem isso. Tinha um conhecido meu que dançava com a sombra. Porque ele curtia a solidão. Ele estava endemoniado, coitado. Entendeu? Então, tudo tem que ser com medida. Tá me entendendo? Por isso a gente não deve ficar reclamando das coisas que acontecem na nossa vida. Nós não podemos ficar reclamando que acontece isso, que acontece aquilo. Você não sabe o teu futuro. Você não sabe o que vai vir na tua frente. Entendeu? Imagina se o Yahuzaf, quando ele foi vendido pelos seus irmãos, ele começasse a praguejar. Depois ele salvou a família dele toda. Né? Ele salvou a família dele da fome. Se ele não tivesse sido vendido, até 2 vezes, né? Que ele foi vendido pelos irmãos, depois foi vendido pelos beduínos, pelos ismaelitas. Foi vendido 3 vezes. Pelo irmão, pelos beduínos, pelos ismaelitas. Então, mas ele, em tudo aquilo que aconteceu, ele não pecou, ele tentou se manter, né? Mesmo no Egito, que era aquela prostituição toda, ele tentou se manter. Então, são coisas que a gente aprende. E tem o trigo, né? O trigo. O trigo, ele representa o alimento, ele é o alimento espiritual. Ele é o alimento espiritual, que a palavra muito dá aquele simbolismo do trigo e do joio, né? Que o joio não se come, né? O joio só serve para encher travesseiro, botar no colchão, ou então para queimar, né? Agora, o trigo não, o trigo é alimento puro, né? Mas, uma coisa que também que é importante, tudo na vida tem que ser com medida. Você não pode pegar, irmão, e pegar a tua vida toda e pegar e só querer ler a escritura o tempo inteiro, irmão. Você não foi feito para isso, você foi feito para trabalhar. Você tem que trabalhar, você tem que cuidar da tua casa, entendeu? Também isso, se você comer muito trigo, você vai vomitar. Tudo tem que ser com medida. Tem a hora do trigo, tem a hora do azeite, tem a hora do vinho. Tem a hora do vinagre, né? Tudo com equilíbrio. Temos que ter equilíbrio. A palavra, a escritura, ela tem uma coisa sobre o equilíbrio. Tu vê que mostra aí o Messias, ele preso entre 2 ladrões, né? Ele estava no meio, né? Tem um ensinamento aí. Enquanto tem um lado mau, um lado ruim, ele estava no meio, né? Uma pessoa estava se arrependendo, ele era o ponto do meio ali. Pensar nisso aí. Tu vê coisa que eu nunca ia imaginar. Fazer uma comparação. É importante isso. Tem coisas que estão além dos olhos, entendeu? Isso, tá exatamente essa palavra, a frase perfeita. Tá além dos olhos. Tá além. Tem horas que a gente tem que parar de enxergar com o olho da carne e enxergar com o olho espiritual. Mas tem horas que nós temos que enxergar com o olho da carne mesmo. Nós temos que saber as maldades das pessoas, tem que saber a hora que as pessoas estão armando pra gente. Entendeu? Tem que ter sabedoria. Astuto, como é que fala? Simples como a pomba e astuto como a serpente, né? Você tem que conseguir enxergar em tudo qual é a parte boa e qual é a parte ruim. Quando uma pessoa está falando contigo e está de maldade, entendeu? Isso tá na sabedoria. A sabedoria não é simplesmente você sair se entregando a qualquer pessoa, não é você também amar. Você tem que amar a todos igualmente, mas você tem que cuidar do teu coração. Você tem que cuidar do teu coração, porque dele é a saída da vida, né? Então você tem que proteger o teu coração também. Às vezes tem certos irmãos que às vezes estão agora estão conhecendo Yahoo
e acham que o mundo é uma maravilha. Não é assim não, irmão. Você está vivendo no ninho de cobras. Você está vivendo, tá pisando em ovos. Você tá num mundo, por mais que dentro de você sinta essa paz, porque é normal, porque você está dentro do ninho, né? Você está sendo cuidado, está sendo alimentado na boca, mas tem uma hora que você vai ter que sair para buscar seu próprio alimento. Você vai ter que viver a tua vida, entendeu? Buscar o seu próprio alimento, você cavar o poço, buscar água, entendeu? Buscar aquilo que não está nos teus olhos. Mas sempre com humildade, sempre você vendo que o irmãozinho que não entende, um irmão que por mais que você explique não entende, ele é igual a você uma vez não entendeu. Então, não é por também saber demais que a pessoa ela vai ficar soberba. É o lance do trigo aí, que você tem que comer na medida certa, né? Não é ficar gordo. Você tem que comer na medida certa. Existe uma passagem no livro de Amós que o Criador, olha só que coisa eu vou falar para vocês, vocês nunca devem ter reparado isso. O Criador, ele chama as mulheres que estavam lá de vacas gordas. Você fala, o que, Wagner? O Criador chamou as mulheres de vaca gorda, chamou de vaca gorda. Fala, suas vacas de Bazã. Vocês só querem saber de comer, comer, comer. Vocês querem que teu marido saia pra rua pra trabalhar pra você ficar comendo e bebendo. Entendeu? Vocês nem fazem suas obrigações, vocês não fazem direito. Por isso que tão gorda desse jeito. Olha que coisa. Às vezes a gente fala, Wagner, isso é preconceito? Não, não é preconceito. Eu tô vendo por aqui. Sabe, Nani, olha só, o povo do Eterno é um povo equilibrado. Entendeu? É uma coisa que nós temos que aprender. Entendeu? É um povo equilibrado. Tem que ser um povo equilibrado. Não é um povo que fica entregue totalmente aos impulsos do corpo humano. Entendeu? Quando eu estava na igreja, eu comia igual um boi também. Chegava, tu já viu festa de igreja? Os gafanhotos. Eles saem devorando tudo. É verdade. Esse. Que eu entrei pra igreja. Olha aí. Agora eu saí que eu tô emagrecendo, isso é verdade. Então você vê, Nani. Olha só, o controle. Eu cheguei a 125 quilos, você não tem noção. Caramba. É terrível, terrível. Então. Impressionante. Já diminui 25. Isso, irmão. Olha só, deixa eu te falar uma coisa. A gula não é um pecado? Não é um dos pecados citados lá no Novo Testamento? Gula é pecado. A pessoa que é gulosa, ela não vai herdar o reino. Olha o que eu estou falando. Uma pessoa que não consegue controlar a sua boca para comer, ela não vai herdar o reino. Verdade. Uma pessoa. A pessoa só fica aplicando isso pro beberrão, mas o comilão também não vai, não. Então, olha só, um dos frutos do Uruha é o controle próprio. A pessoa, ela bota um saião até o pé e enche a barriga até não poder mais. É pecado também. Não bebe, não. Faz uma troca. Ela apenas. Não pode ir no cinema, não pode fazer atividade física aí na academia, porque tem igreja que proíbe. A academia é coisa do inferno, é pecado, é perdição. Não pode ir à praia, não pode fazer nada. Então o que eles fazem é só comer. Se reunir nas casas e tem aquela comida toda. Eu sei que eu já participei desse negócio aí, estraguei todinho. Então o que acontece, irmã? Olha só, uma das maiores armadilhas que estão sendo plantadas nos Estados Unidos é engordar a população. Eles não vão ter nem como correr quando começar o desastre. Eles vão rolando. Entendeu? Quando começar, irmão, quando começar a destruição, esse povo vai tudo morrer. Entendeu? Agora, olha, se o povo e ao Rushoahim
que seguiu o nosso Salvador lá enquanto ele estava em vida. Se eles fossem gordos, eles não iam conseguir escapar de perseguição, irmão. Entendeu? Porque muitas vezes era necessário se embrenhar por meio do deserto, por meio das matas, para fugir dos exércitos, entendeu? Então, como que o nosso Criador ia querer que o nosso povo ficasse assim? Não é. Tem que segurar, tem que diminuir a comida, tem que, entendeu? Controlar ali. Tem que controlar, entendeu? São coisas que a gente vai aprendendo, que não é aquilo que a gente estava vivendo, não. Aquilo que a gente estava vivendo está tudo errado. A gente era um povo sem limite, sem lei. É um povo iníquo. Mas a nossa alimentação está toda errada, porque o Criador não fez a gente para comer a química que a gente come hoje. É, exato. Nós sofremos uma mutação genética, praticamente. Exato. Ao longo de anos, né? Porque nosso corpo se adapta, vai se adaptando a essa química toda. Mas não era assim no início, não era assim, não. Aí vem os cânceres, né? A gordura é coisa do inimigo. Aí vem o câncer, né? Aí vem o câncer. Isso aí. Aí vem. Problema no coração, várias outras doenças. Por isso que o homem e a mulher não chegam aos 120. É muito difícil uma pessoa chegar aos 120. Então, nós temos que ter o controle de saber a hora de parar, a hora de falar. Olha só. Tem a hora de falar, a hora de ficar quieto, a hora de saber falar a palavra certa, na hora certa, né? Não é porque nos ofenderam que a gente vai devolver com a mesma moeda. Existe um ditado que fala que a árvore, o sândalo, né? Vamos dizer assim, o sândalo, quando mete o machado, ele solta perfume, né? Uma árvore que tem um cheiro bom, quando você mete o machado, fere ela, o que sai é perfume, irmão. Entendeu? Às vezes você tá ali na internet, a pessoa tá te ofendendo, e se você é de verdade de uma fonte boa, quando você for ferido, o que vai sair é perfume. Entendeu? Não vai sair não vai machado de volta, não. Aí que eles vão ver que você foi transformado de verdade. Que você é diferente. A tendência é meter a lei de volta, né? Isso aí tá totalmente errado. Entendeu? Daí que você vê, né? Aí você vê exatamente que fruto que é aquele ali, né? Que árvore que é aquela. Entendeu? Como se fala, do fruto que conhece a árvore, né? Esse assunto aqui eu acho que por hoje tá bom. Esse assunto aqui tá bom. Então, a gente pegou o livro de Yaú, né? E a gente deu uma esmiuçada nele ali, que você vê que não é, a pessoa lê de uma forma, mas é outra, né? Ele está falando do nosso tempo, desse povo que está se levantando agora. Então, quando você lê lá, você já sabe do que ele está falando. Ele está falando de nós, está falando da gente, que é o povo de Yahu. Deixa eu fechar. Vou fechar aqui, para que a gente já tenha um arquivo aqui de 1 hora e 13 minutos. Depois a gente pode começar outro.